Os passageiros ainda estão confusos com essa nova regra que começa a vigorar a partir dessa terça-feira. Ficar ruim para nós, né? Porque diminui os ônibus e bloquear aí vai ficar ruim demais. É uma boa ideia, sabe? Depois dessa doença aí, qualquer coisa é válida. Eu sou contra, sério. Ai, sei lá, fica tão difícil para nós. É uma coisa importante, né? Eu acho que os terminais estão muito cheios, então, tipo assim, querendo ou não, coloca a saúde de todo mundo em risco, né? É correto, né? Porque como está elevando os casos da pandemia, é necessário barrar um pouco. Eu acho que não é uma medida eficaz, entendeu? Evita muita gente que precisa trabalhar de se deslocar até o serviço. Os horários definidos como de pico são das 5h45 da manhã até as 7h15 e à tarde das 4h45 até as 6h15. E os serviços considerados como essenciais são a saúde, a alimentação, o setor industrial e o farmacêutico. O cadastro pode ser feito no site da RMTC. Para preencher o formulário, o passageiro deve informar o CPF, a área de atividade exercida e anexar uma foto de documento que comprove a atividade informada. Ao chegar nos terminais, é tudo eletrônico, tá? O cartão daqueles que são trabalhadores de serviços essenciais, eles estarão liberados, a catraca estará liberada nesse horário que eu disse, das 5h45 às 7h15. Aqueles que não são de serviços essenciais ou que não fizeram o cadastramento, ela não estará liberada. Muito bem, vamos lá, né, conversar efetivamente com o secretário da Governadoria, Adriano Rocha Lima, a respeito desse trabalho, né, da CMTC, do governo do estado, de tentar limitar a quantidade de usuários no transporte coletivo. Como que esse trabalho tem funcionado nesse primeiro dia? Como que vai funcionar nos próximos dias, secretário? Bom, nós, desde que o último decreto aí do governo ele foi publicado, onde ele restringe ao acesso prioritário ao sistema de transporte de passageiros das atividades, de trabalhadores das atividades essenciais, como foi citado aí na reportagem, passou a ser um grande desafio como implementar isso, porque se nós fôssemos pela linha de tentar fazer uma conferência de carteira de trabalho, crachá, nos terminais, a gente acabaria gerando uma aglomeração também. Ela só mudaria de lugar. Em vez de ser no embarque do ônibus, seria na conferência da documentação. Então, a forma de resolver isso só foi possível a partir de uma tecnologia moderna que existe implementada aqui em Goiás, em Goiânia especificamente, que permite que os passageiros só acessem os sistemas desse cartão CityPass. Como o cartão está vinculado ao CPF, o passageiro de atividades essenciais ele faz esse cadastro justamente para dizer, olha, eu sou de atividade essencial, está aqui a comprovação de que eu sou, e aí automaticamente esse cartão dele é liberado para acessar nesse horário de pico. Agora, se ele não fizer o cadastro, ou se ele não for de atividade essencial, ele poderá também usar o sistema de transportes em outro horário, fora dessa 1h30 de pico pela manhã, que começa às 5h45 e termina às 7h15, e na tarde, que começa às 16h45 e termina às 18h15. Já deu para sentir uma melhora hoje, secretário, em relação ao transporte coletivo? Na realidade, ela começa a valer só a partir de amanhã, tá? Ah, perfeito. Então, desde ontem, os cadastros estão sendo feitos. Já devemos ter aí próximos de 20 mil cadastros já realizados, tá? E aí, esses passageiros, esses aí entre 17 e 20 mil, mais ou menos nessa ordem de grandeza, eles terão livre acesso a qualquer horário. Aqueles que não estão cadastrados poderão acessar fora dos horários especificados aí como prioritários. Adriano, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que está sendo a fiscalização para fraudes, né, no caso desse cadastro? Existe uma possibilidade de fraudes? Vamos supor, a pessoa fala que ela fala que trabalha em uma função e não trabalha. Como é que vocês estão fiscalizando isso? Bom, em primeiro lugar, a gente presume a boa-fé das pessoas, né? Que as pessoas não vão ali tentar fraudar, burlar o sistema, que haja consciência cidadã e ética para isso.
Segundo lugar, todos, ao fazerem o preenchimento, eles assinaram lá um termo de compromisso, né, atestando a veracidade das informações ali prestadas. E a partir dessa veracidade de informações, ele pode ser punido através de Código Penal por falsidade ideológica, caso ali tenha sido fornecida alguma informação inverídica. Então, assim que nós esperamos controlar. Obviamente, se for percebido que o sistema tá sendo fraudado, outras medidas restritivas no cadastro, etc., serão tomadas para evitar que isso aconteça, né? Então vai ter o confronto também, né, Adriano? Sim, agora, veja, uma coisa que é importante. Não haverá conferência de documentação no terminal. Não adianta quem não fizer o cadastro querer se dirigir ao terminal de embarque portando crachá ou carteira de trabalho. Isso ele tem que fazer de casa até 1 hora antes do embarque. E uma vez só, não precisa fazer todas as vezes. Uma única vez, aí ele está liberado para embarcar quando ele quiser. Agora, não adianta ir na hora porque não vai ter ninguém para conferir. Ele simplesmente não será admitido da roleta. A hora que ele tentar passar o cartão para entrar, a roleta irá bloqueá-lo. Adriano, vocês também já observaram algum resultado desse fechamento momentâneo em Goiânia? Alguma diferença entre Goiânia e Aparecida? Você tem alguma informação sobre isso de números? Se diminuiu em Goiânia, se diminuiu em Aparecida? Veja, efeitos práticos na saúde, a gente ainda precisa aguardar, porque eles acontecem a partir de 14 dias após as primeiras medidas serem tomadas, né? Então isso vai começar a acontecer a partir de meados da semana que vem. Agora, em termos de isolamento social, a gente tem como estimar esse isolamento através de algumas medidas. Goiânia tem um isolamento superior a Aparecida, sem a menor dúvida. Quer dizer, as medidas em Goiânia são bem mais efetivas do ponto de vista de redução da transmissibilidade do que em Aparecida, onde se percebe muito mais aglomeração pelos indicadores verificados. Secretário, Daniel Santana, eu queria saber se vocês têm uma previsão até quando deve durar essas medidas restritivas e se elas podem ser prorrogadas, se vocês já têm um estudo de quanto tempo será necessário essa medida específica do transporte público para controlar esse momento tão difícil. Bom, essas medidas, na realidade, elas vêm para implementar aquilo que está definido no decreto. O decreto, então, ele define o que pode e o que não pode. Essas medidas é justamente para fazer com que aquilo que o decreto diz restringe aconteça na prática. Então, elas são válidas enquanto perdurar o decreto. E veja que o decreto ele existe sempre em 2 fases. 14 dias de fechamento, só com atividades essenciais, 14 dias de abertura para todas as atividades. Então, quando chegar no dia 31 de março, que é quarta-feira da semana que vem, entraremos no primeiro dia de atividades liberadas. Aí não haverá restrição. Passados mais 14 dias, se o decreto não for revogado até lá, entraremos no novo período de 14 dias de restrição, onde voltarão a vigorar essas restrições do transporte ou qualquer outras restrições já implementadas. E aí é importante ressaltar que o usuário do sistema de transportes não precisará fazer um novo cadastro quando voltar as restrições lá na frente. Basta que ele tenha feito agora o cadastro, trabalhando em atividades essenciais, o cadastro dele vai valer daqui para frente. Secretário, a gente coloca também o telespectador, o ouvinte, o internauta na pauta de discussões aqui, ele que participa por meio do nosso WhatsApp 3201-7720. Bom dia, amigos, estou assistindo o jornal e gostaria de expressar uma preocupação que tenho sobre a Covid. Tem acontecido bem perto da minha família, vizinhos morreram. Observo um ponto negativo e desejo ter a resposta de quem entende. Por que a vigilância sanitária não tem um trabalho de dedetizar aquela casa onde foi atestada a comunicação para o vírus, não proliferar? Faz sentido isso? Era uma pergunta geral aqui, mas eu passo ela para o senhor. O senhor tem informações? O governo está em contato também com a vigilância sanitária? Seria uma ideia bacana, uma ideia aí boa. A Rita de Cássia, do Jardim Novo Mundo, faz essa pergunta.
Veja, nós estamos tendo aqui no estado de Goiás cerca de 3 mil novos casos por dia, né? Em média. Então, não é prático e nem existe essa capacidade na vigilância sanitária de percorrer cerca de 3 mil residências por dia fazendo essa desinfecção. Como diz muito o governador, né? O governo, o poder público, ele pode muita coisa, mas não pode tudo, né? Se não houver colaboração dos cidadãos, das pessoas, em fazer essa higienização que ela sugere, obviamente ela é válida. Agora, não dá para o governo ir de casa em casa fazendo isso. As pessoas têm que se conscientizar e fazê-las. Agora, o governo pode ajudar fornecendo álcool gel, como ele já faz, ou fornecendo máscaras, como ele está fazendo, inclusive, no transporte público, onde estão sendo doadas máscaras de alta qualidade, né? Aquelas N95, que inclusive duram aí bastante. Então, tudo isso está sendo feito. Agora, nós não podemos fazer além daquilo que é a capacidade do poder público, né? Essas medidas aí têm que ser tomadas pelo próprio cidadão, com apoio do governo, mas pelo próprio cidadão. Ok, secretário Adriano Rocha Lima, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um abraço.